Olá pessoal, hoje estaremos recapitulando uma história chamada A Noiva do Capitão do Mar. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal, isso nos ajuda muito. Aproveitem a história, que começa dizendo que a protagonista tinha muitas coisas, uma herança enorme recebida sob o testamento de seus pais, bem como o alto status de Atis, e também tinha inúmeras ilhas que são posse da família do conde. A influência se estendia até mesmo ao território marítimo adjacente, mas tudo isso foi despedaçado e perdido, ou melhor, em breve seria. A protagonista recuperaria o título assim que seu irmão atingisse a maioridade. Se a senhorita Arcel tivesse mais de 20 anos, valeria a pena ter uma cerimônia de maioridade. Quem quer que fosse o primeiro a apresentar o sagrado Arcel de Ada ao chefe da casa e assim mesmo poderia obter o lugar de conde. Neste ponto, o irmão mais novo se vira para sua irmã Arcel, abraça seu irmão e diz para ele não chorar, pois não quer que suas lágrimas sejam vistas por outros. O irmão concorda com sua irmã e diz que não vai chorar, mas Arcel diz que não é vergonhoso chorar porque ele ainda é uma criança, mas se mostrarem fraqueza, serão tratados com desprezo, afinal, agora são apenas eles e não podem confiar em mais ninguém. O irmão pergunta se nem mesmo podem confiar nas pessoas ao seu redor. Arcel responde que essas pessoas não têm pena deles, afinal, só têm os olhos na herança de seus pais. O menino pergunta se isso significa que essas pessoas são ruins, mas Arcel não entende se vale a pena contar a uma criança que nem sequer tem 13 anos sobre as duras realidades. No entanto, é melhor do que viver na ignorância e ser traído. A protagonista responde ao irmão que pensa que todas essas pessoas podem ser consideradas inimigas. Os servos condenam que a família que apenas ontem realizou um funeral tenha decidido andar em uma carruagem tão luxuosa. Eles discutem o fato de que a senhorita Liar não tem modos. A protagonista segura a mão do irmão e o irmão pergunta à irmã para onde estão indo. Arcel pergunta se o irmão já ouviu falar do Ducado de Janat. O irmão pergunta se é o mesmo duque que é dono do mar. Arcel diz que estão indo ver o mar e o duque de Janat, como filho do chefe da casa que possui os territórios costeiros. O irmão mais novo da protagonista ama o mar. Arcel leu sobre isso e foi transportada para dentro do livro. Ela nunca pensou que algo assim aconteceria com ela. Micael nasceu com incríveis poderes mágicos, mas antes que pudesse demonstrar seus talentos, a esposa do conde Liar morreu em um acidente e toda a propriedade foi literalmente despedaçada e embolsada por parentes que as crianças nem conheciam. Ao ouvir a palavra de Micael de que ele queria ver o mar, a irmã coletou o dinheiro restante para ir para a costa, mas o batedor de carteiras roubou o último dinheiro, no qual os heróis tiveram que chamar uma carruagem e retornar, então eles acabam congelando até a morte. Se as coisas continuarem assim, a protagonista também enfrentará a mesma morte horrível que a heroína do livro, mas nossa protagonista não deixará isso acontecer porque onde ela se vender mais caro, ela se escolherá. Neste ponto, o irmão mais novo se vira para sua irmã e pergunta se o Duque Janat os convidou, mas Arcel responde que não foram convidados, mas ela está surpresa com o quanto seu irmão está bem treinado em etiqueta. Arcel diz a seu irmão que tudo ficará bem e que eles não irão direto para o castelo do Duque. O Duque Kyle von Genet é conhecido como Duque do Mar, ele é um nobre cujo verdadeiro rosto está escondido atrás de um véu. Por volta desta época, ele deveria ser forçado a se casar com a imperatriz, mas o jovem de 20 anos não ouve ninguém. Ele não confia em pessoas como um homem que não gosta quando sua vida é interferida e sua paz é perturbada. Ele ficará feliz com a proposta da protagonista. De repente o irmão mais novo começa a gritar que já consegue ver o mar. Arcel percebe que sua proposta ajudará com o segredo do duque. É dezembro de 991, ano do calendário imperial. Já passou um mês desde a morte dos pais do duque Jana. A protagonista acredita que agora está ao lado do mar que guarda as memórias de seus pais. Lá ela vê o duque, porque Arel sabia que ele está aqui agora. A menina tenta se manter calma, seu irmão pergunta se sua irmã está bem. Arcel diz ao seu irmão para ter cuidado porque é bem fundo neste lugar. De repente, o duque os percebe e pergunta quem são eles, já que esta praia é de sua propriedade. O duque não se lembra de tê-los convidado. Arel pensa que isso não vai funcionar, então ela começa a cumprimentar Sua Alteza, o Duque Genet. O Duque fala sobre como não se lembra de ter convidado a personagem principal. O Duque sugere que não se tratava da praia, e sim dele ser o alvo.
A garota diz que é Arcel Dear do condado de Lane e que esse garoto é seu irmão mais novo chamado Miquel Delena. O Duque pergunta o que aconteceu se a filha do conde decidiu encontrá-lo secretamente. Arcel responde que veio fazer um acordo. Ela pergunta se o Duque do Mar precisa de uma ilha próxima que está na posse do Duque de Lane e ela pergunta se o Duque está interessado em se casar por amor. O Duque percebe que se Arcel Deard é quem ela diz ser, ela só recentemente recebeu sua herança. Neste ponto, eles oferecem suas condolências um ao outro porque o Duque é o homem que herdou há um mês e Arcel é o homem que herdou há poucos dias. Por volta do momento em que o Duque está herdando, Janat começou a sofrer por causa das propostas de casamento dos parentes maternos que estavam tentando tirar o lugar do Duque do Mar. E aqueles que tentaram seduzir o Duque são pessoas tolas que tentaram persuadir o jovem Duque e manter o domínio do mar em suas mãos. Arcel diz que Genit está procurando uma noiva e Sua Alteza quer conseguir a noiva em termos favoráveis, e não é um casamento fácil. Então é difícil para eles encontrar uma noiva em potencial que entenderá tudo sobre Gené e manterá sua boca fechada sobre Gena. O Duque responde que Arcel diz como se o tributo tivesse um defeito, mas Arcel pergunta se poderia ser um defeito. Ela sabe que as águas costeiras das ilhas da Casa Liar são desesperadamente necessárias por eles. A Casa Ducal de Janat tem outro nome, é chamada de Casa dos Piratas, uma família cuja renda ilegal com a pirataria é mais de 10 vezes a renda legítima. Na verdade, seu principal trabalho é a pirataria. Há até rumores de um navio carregado de joias. No entanto, houve várias instâncias em que as águas que pertenciam à família do conde estavam no centro do domínio do duque e bloquearam sua passagem, causando sérias perdas. Protege o litoral oriental durante o dia e o pirata que ameaça durante a noite. Para ele, o domínio da Casa Liar é certamente cobiçado, mas quem conhece o segredo do Duque está certo de perder a cabeça. É por isso que Arcel está aqui para fazer um acordo. Ela precisa ser cautelosa. Arcel diz que, como não tem necessidade disso, ela pode lhe dar a área de água do Condado do Leão em troca. Arcel fala sobre como ela não o ama e nem o Duque a ama. Tudo que a garota precisa é de uma proteção que esconda seu irmão do perigo. Arcel diz que é só até Micael se formar na academia e só então manterão o casamento intacto, mas mesmo após o divórcio ele pode não devolver a área de água. O Duque sabe o que está acontecendo no condado afinal de contas, sua situação financeira não é tão ruim a ponto de não poderem entrar na academia. Neste momento, uma criada sai com a carruagem e pergunta à protagonista se seu nome é Arel Delena. A criada diz que seu nome é Roseta e que ela é a criada-chefe na casa do Cal de Janat. A criada diz que Sua Alteza ordenou que ela cuidasse dos dois homens. A protagonista e seu irmão mais novo entram na carruagem. Depois de um tempo, chegam. Arel vê uma casa à sua frente e não consegue acreditar que não estão indo para casa, mas para a casa de Janat. A criada os acompanha e diz para segui-la, afinal, eles devem ir direto para o quarto de hóspede se não estiverem cansados depois de sua jornada até este ponto. Eles são recebidos pelo Duque Janat, contente por terem chegado tão rápido. Arel vê que ele está vestido de forma elegante e parece completamente diferente após o encontro na praia. Arel agradece ao Duque por enviar uma carruagem para eles, embora na verdade a protagonista pensasse que seriam levados para a propriedade terrestre. O Duque responde que eles estão para se casar e pergunta por que deveriam ir para a propriedade do condado, pois se espalhar a notícia de que a protagonista está hospedada na mansão Janat antes do casamento seria ruim. Mas o Duque pergunta qual é o problema se houver rumores, ele pergunta se não é uma honra ser sua noiva, e ainda pergunta se tais rumores lascivos mudariam sua mente. Mas fica surpreso com tal comentário menor. A protagonista o lê de forma pragmática, mas a realidade é diferente. O Duque pergunta como a protagonista reagiria se ele ordenasse cortar todas as cabeças que espalhassem tais rumores sobre o sangue lavando o convés do navio. Arel pensa em como isso é assustador. Nesse momento, o Duque estende a mão e pergunta se Arel não está se casando para ganhar o poder da família JTH e então usar esse poder para esmagar aqueles que se comportaram com seu grupo. Ele pergunta qual a diferença se os rumores se espalharem, afinal, tal coisa não pode prejudicar a noiva do Duque Jana. Antes de a personagem principal entrar no livro, ela tinha uma irmã mais velha. Eles perderam os pais cedo e, em vez de estudar na universidade, a irmã mais velha da protagonista se estabeleceu. Sua irmã se casou cedo, cresceu e eventualmente partiu cedo.
Ariel se perguntou se sua irmã mais velha tinha sentido mesmo no funeral de seus pais. Então Ariel disse a seu irmão que ela o protegeria. Seu irmão respondeu que também a protegeria de todos os tipos de inimigos, afinal, todos são inimigos para ele, exceto sua própria irmã. Já faz uma semana desde que eles ficaram na casa de campo da família Janat. Eles tiveram um visitante. Ariel viu uma carruagem luxuosa na janela e não conseguiu entender a quem pertencia. Os aristocratas locais não têm contato com a família Janat. O irmão pergunta à irmã o que aconteceu. Ariel respondeu que ele veio para visitar e eles podem olhar juntos. Ariel não conseguia entender que tipo de visitante era. Micael pergunta se ele é perigoso. O irmão pergunta se pode se livrar desse visitante, mas Arcel fica incrivelmente surpresa com o que o irmão disse, afinal, ele é muito jovem para dizer uma coisa dessas. Ariel responde ao irmão que há muitas coisas e pessoas inatingíveis com as quais se deparar pode resultar em fracasso. Ser muito inteligente também é um problema, mas Ariel fala sobre como seu irmão é muito simpático. Na janela, a protagonista percebe um visitante já presente. Ele não parece um nobre, mas a protagonista não conseguiu descobrir quem ele era. Neste momento, uma criada entra no quarto e dirige-se à senhora Ariel Delena. A criada diz que Sua Alteza, o Duque, está procurando pela senhora. Ele ordenou que a senhorita Miquel fosse com ela. Ariel pensa que o Duque não tem nada a dizer ao seu pequeno irmão, a menos que seja sobre a academia. Depois de um tempo, eles chegam ao Duque e ele diz que se o encantador irmão de sua noiva vai entrar na academia, deve ser pelo menos tão boa quanto a academia de Taylor. Ariel não conseguia acreditar que essa é a academia onde apenas os mais nobres dos nobres entram. A protagonista quer ver essa academia. Taylor ajuda até mesmo aqueles que não têm talento a desenvolvê-lo. Além disso, essa academia é conhecida por seu programa de treinamento para magos. Dizem que os magos formados nesta academia podem facilmente fazer um nome para si mesmos no Império. Quando a protagonista pensa em seu irmão mais novo, ela fica muito gananciosa. Mas Ariel responde ao Duque que está tudo bem se for em outro lugar. O Duque pergunta se eles não gostam dessa academia. Ariel responde que é de longe a melhor academia possível. No entanto, considerando quanto terão que gastar em comunicações para inscrever Micael neste semestre, além da mensalidade, será muito caro para a família Gená. O Duque sugere que eles não queiram ficar endividados com a família Gena. Ariel responde que eles querem. O Duque pergunta se não ouviram os rumores. Ariel não entende sobre quais rumores estão falando porque são muitos. Chamam o Duque de Diabo do Mar, um bandido cruel e um vilão oriental. Neste momento, o Duque está zangado e se aproxima da protagonista. Ele diz que eles são obrigados a aceitar o que ele lhes dá, afinal, ele não faz nada com prejuízo para si mesmo e o contrato já está em vigor. Ele se volta para sua querida noiva. No final, é decidido que Emma entrará na Academia Tamila e acontece que o diretor da Academia Tamila, em nome de Janat, veio visitá-los. Ele está honrado em conhecê-los. Ariel não percebe se esses eventos estão se desenrolando muito rapidamente. Ela responde que seu nome é Arieldir e ao lado dela está Meldir, que está entrando na academia deles. O diretor pede para o garoto e a garota passarem por eles. A protagonista pensa que o diretor arrogante da academia apareceu. Ela não entende que maneiras ele usou para fazer isso, afinal, o cara que agora está sentado na frente deles parece impecável e elegante, mas em meio às ondas furiosas ele é um criminoso que corta as gargantas de seus inimigos, ele quem afoga inúmeros deles no mar. Ariel percebe que precisa se manter firme porque se baixar a guarda na frente dele, será devorada. O diretor diz que ouviu muito sobre eles de Sua Alteza, o Duque, e assume que o Sr. Mel vai se matricular em sua academia. Ariel pensa em como a formalidade da comunicação do diretor a sobrecarrega. Ariel não entende o que ele está sendo informado se ele está se esforçando para mostrar sua simpatia, afinal, geralmente leva meses apenas para entrar em contato com este arrogante diretor. Ariel vê os duques, seu irmão mais novo, olhando um para o outro. A garota não entende nem mesmo o que está acontecendo. Ariel fala sobre Micael entrar na faculdade de magia. Micael se volta para sua irmã e pergunta se ele se tornará um mago. O romance descreve que Micael é um gênio mago que nasce no continente uma vez a cada 1000 anos, ou melhor, ele poderia ser, afinal, se o cara se tornar um mago, ele pode encontrar sua vocação e viver uma vida feliz,
em vez de congelar até a morte. Mas se Micael não gostar, a protagonista não ousa forçá-lo. Arel diz que Micael pode escolher outra faculdade se não quiser ser um mago, mas seu irmão responde que se sua irmã disse que ele se tornará um mago, ele será. O diretor diz que a partir deste semestre, Micael Dir está matriculado no primeiro ano do Departamento de Magia da Academia Tila. Neste momento, o diretor entrega para a garota o formulário de inscrição na academia e diz que após assinar o documento, o menino irá imediatamente para a academia. O diretor diz que após a matrícula na academia, Miquel não poderá encontrar-se com estranhos, exceto por um certo período de tempo, e é claro que ele também não poderá retornar à mansão. Neste ponto, Micael M se vira para sua irmã e diz que, nesse caso, ele não irá. Arel fica incrivelmente surpresa com o que seu irmão lhe diz. O Duque diz que uma criança é uma criança e ele não tem ideia alguma do preço que sua irmã pagou para matriculá-lo. O Duque chama o menino de irmãozinho estúpido afinal, parece que todos os esforços da garota foram em vão. Arcel não entende por que o Duque diz isso ao seu irmão. O Duque diz que até agora M tem o perfurado com seu olhar, mas acontece que era apenas o olhar não de uma fera selvagem, mas de um cachorro insolente. Neste ponto, o Duque pega a caneta e diz que está tudo bem mesmo se M quiser desperdiçar esta chance e permanecer um cachorrinho. Ele quebra a caneta e pergunta se a vasta extensão das terras do cais não é suficiente para criar tal cãozinho mal-humorado. De repente, M fica bravo, ele pega a caneta e começa a assinar o papel. O diretor pergunta se o menino decidiu se inscrever afinal. Arcel não podia acreditar que foi resolvido. O diretor fala sobre a única coisa que resta fazer é obter a assinatura do guardião. Neste ponto, o diretor pede desculpas pela pergunta indiscreta, mas ele pergunta qual é a relação entre o Duque e o novo aluno. O Duque pergunta se o diretor realmente quer saber. Neste momento, o Duque se aproxima da protagonista e coloca um traço onde a garota já havia assinado. Ele diz à garota para memorizar e ele muda sua inscrição de Arcel de Ard para Arel Vonar. Neste ponto, o Duque fala sobre Micael ser irmão de sua esposa. Depois de um tempo, a irmã acompanha seu irmão mais novo até a carruagem e diz que se Micael não quiser ir, ele não precisa, mas Micael responde que irá afinal, ele vai ficar mais forte pelo bem de sua irmã mais velha. Micael diz que voltará assim que estiver mais forte. Arcel percebe que este é o fim disso porque desde que Micael foi para a academia, mesmo que ela termine com o Duque agora, ele não pode machucar seu irmão. Neste momento, o Duque aparece e diz que parece que o irmão mais novo da protagonista saiu em segurança e agora é a vez deles. Arcel não entende se o Duque está indo para a ilha e o Duque responde que a garota até mesmo sabe sobre ele. A ilha é o verdadeiro reino de Jena, a base de onde a casa de Genit conduz suas atividades piratas. A mansão onde o Duque Kali Genit está hospedado agora é apenas para aparências. Neste momento, Arel pergunta se o Duque poderia atrasar um pouco sua viagem para a ilha. Arel sugere que, se ela for ficar longe por um longo tempo, deveria resolver assuntos familiares primeiro. Afinal, a ilha não é um lugar onde visitas de estranhos são comuns, então será difícil lidar com seus próprios assuntos lá. O Duque pergunta se Arel não disse que não queria ficar em dívida, mas Arel não acha que lhe deve nada por isso. Afinal, ela pergunta, não será uma oportunidade para a casa Genit ver como as coisas estão indo na família Len atualmente? Atualmente, todos os serviçais da Casa Liar são espiões enviados por outras famílias. No entanto, em breve um cavaleiro leal se juntará à tropa de cavaleiros, e até que ele apareça, Arel aproveitará o poder de Gen. Embora no romance a casa do mentiroso tenha caído antes que essa noite aparecesse, desta vez não será assim. Arel se volta para o Duque e diz que devem discutir os detalhes em casa. Neste momento, o cavaleiro de Jean, chamado Ela, entra no aposento de Sua Alteza. Ele pergunta se o Duque está falando sério sobre se casar com a Lady Liar. O Duque responde que já concordaram, então o cavaleiro deve ir e ajudar a casa do Leg. O cavaleiro se ajoelha diante dos duques e pede ao Duque para mudar de ideia. Kali diz que se o cavaleiro está preocupado em vazar informações sobre assuntos marítimos, então o cavaleiro deve parar. O cavaleiro pergunta se é inevitável, se Kali se casar, um dia eles serão estranhos um ao outro e seus segredos virão à tona. Mas o Duque se volta para o cavaleiro e diz que se Elar abrir a boca novamente, ele o afogará no mar.
Ele pede ao cavaleiro para parar de falar assim e Cari pergunta se Elarra acha que vai perder uma batalha que está sendo travada em seu território. Ele pergunta por que o cavaleiro começaria a contradizê-lo de repente. O homem que conhece seu segredo se revelou. Afinal, Arel disse que sabe que as águas costeiras das ilhas da casa do mentiroso são essenciais para ele e ela veio fazer um acordo. O Duque percebe que Arel realmente está ciente de todas as maquinações dos piratas. Se esse for o caso, ela sabe de tudo. Ela também deve saber que é melhor não ser pega. Depois de um tempo, Arel entra no escritório. Ela se vira para o cavaleiro de Elarra e pergunta se ele já lidou com os assuntos do domínio, mas o cavaleiro responde que é apenas um cavaleiro, não um mordomo. Arel percebe que esse cara é o tipo de pessoa que não consegue mentir. Ela diz que sabe que existem pessoas que têm permissão para lidar com os assuntos internos do Ducado de Genite. Pelo modo como Sua Alteza confia neste cavaleiro, Elarra deve ser um deles. Elarra responde que está envolvido nisso há algum tempo. Arel pergunta se o cavaleiro vai ajudá-la um pouco. Elarra não entende como a garota sabe tanto. Arel diz que, como ela não estará aqui por um tempo, quer resolver os assuntos da casa Liar para que a inquietação entre os servos diminua. Por isso, pede ao cavaleiro que veja se suas decisões estão erradas antes de seu renascimento. A protagonista era uma simples estudante de escola. Felizmente ela se lembra do que foi ensinado pelo Conde Liar e sua esposa, mas, não importa o quanto Arel tente, os erros são inevitáveis, e essas pessoas estão apenas esperando por isso. Ela diz que uma atenção especial deve ser dada à segurança pública desta área. Provavelmente, os cavaleiros da Casa Liar foram subornados por terceiros, mas vale a pena agir amigavelmente com eles. O cavaleiro pergunta se a protagonista quer dizer que outras famílias subornaram os cavaleiros de sua casa e estão os usando para seus próprios propósitos. Arel diz que tudo é assim, porque os cavaleiros da Casa de Len já não são mais cavaleiros da Casa de Len, o que significa que teremos que trabalhar ainda mais para controlar a segurança do território. Todas as famílias nobres da área, especialmente aquelas com linhagens de sangue, têm os olhos voltados para a Casa de Linho. É como um pedaço de torta cobiçado para eles. Mas antes de uma fatia de bolo estar no prato, ela deve ser cortada e só então comida. Não se pode abrir mão de uma guloseima tão doce e deixá-la apodrecer. Arel diz que é por isso que os cavaleiros e servos subornados agora estão atendendo obedientemente aos assuntos do domínio, fazendo a vontade do verdadeiro mestre. O cavaleiro pergunta se isso significa que a dama realmente não se importa que ele aprenda sobre os meandros da casa JTH. Arel diz que ela e Sua Alteza, o Duque, são aliados temporários, mas ela é um cavaleiro em quem ele confia, e também Arel confia na esperança de cooperação. O cavaleiro concorda e a protagonista agradece a ele. O cavaleiro pensa no fato de que o Duque e a protagonista estão pressionando, e ele nem sequer pode objetar. Depois de um tempo, a protagonista e o Duque estão sentados em uma carruagem. Arel diz que precisa emprestar o cavaleiro Janat para seus negócios. O cavaleiro responde que se ele recusasse porque não gostava dos termos oferecidos, ele pergunta o que Arel faria. Arel responde que não há nada a ser feito em tal situação e que teria oferecido o acordo a outra pessoa, mas o protagonista não gostou dessa opção. O Duque diz que as pessoas do continente raramente vêm para a ilha. Arcel sabe disso porque este lugar é o território secreto de Gen. O cavaleiro responde que é verdade que a protagonista conhece muito bem Gen e talvez ela também saiba que o mar em frente à ilha é muito agitado. Arel responde que não sabia disso. Ele diz a ela que todos os estranhos que vêm para a ilha se tornam seus habitantes, ou seja, nunca podem entrar na terra novamente. Nesse momento, o Duque estende a mão para a protagonista e a garota entra no barco. Eles começam a velejar pelo mar e Arel fica incrivelmente surpresa. O vento acaricia seu rosto afetuosamente. Antes do renascimento, a garota não teve a oportunidade de andar de barco, mas agora ela vê como o mar é magnífico. De repente, o barco oscila e a protagonista quase cai, mas naquele momento ela foi ajudada pelo Duque. Ele pergunta se é a primeira vez de Arcel no mar, mas a garota responde que é apenas a primeira vez que navega tão longe, mas percebe que isso não é importante agora. Ela não entende por que está tão envergonhada com os botões da camisa do Duque desabotoados. O Duque pergunta se a garota não está bem, mas Arel responde que está tudo bem, ela só não sabe para onde olhar, ou seja,
Há tanto para ver neste lugar que ela não sabe para onde olhar primeiro porque as vistas são tão fascinantes. O Duque diz que parece que a protagonista raramente esteve em um navio. Os marinheiros aqui raramente veem pessoas do continente também e o mar está muito calmo hoje. Arel fala sobre como as pessoas da ilha não permitem estranhos aqui. O Duque ri fala sobre como a protagonista realmente conhece bem a ilha. Ele pergunta à garota se ela responderá se o Duque perguntar como Arel sabe tanto sobre Gená, mas a protagonista está envergonhada e diz que não dirá, afinal, mesmo que ela contasse, o Duque ainda não acreditaria nela e, se Arel o fizesse, ele provavelmente cortaria sua garganta, porque mesmo que o Duque tenha prometido se casar com ela, ele diz que não consegue conter sua curiosidade, ele terá que descobrir por si mesmo como Arel aprendeu os segredos de suas terras. Arel responde que o Duque pode fazer o que quiser, há pessoas na ilha que trabalham com informações, elas não hesitarão em se sujar e até mesmo perder sua liberdade se isso os ajudar a reunir informações. Eles descobrirão todos os últimos detalhes sobre Arel Delena, embora naturalmente não haja como descobrir que Arel acabou de se mudar para este corpo. Neste momento, a protagonista pensa que agora é melhor mudar o assunto da conversa. A garota fala sobre como ouviu dizer que piratas não gostam de mulheres a bordo. O Duque diz a ela que havia uma superstição de que em um navio uma mulher seria marcada, mas ninguém acredita nisso hoje em dia. O Duque diz que sua mãe cortou cerca de 20 cabeças dos corpos de supersticiosos e jogou seus corpos decapitados no mar. A protagonista fica surpresa com o que ouve, mas Kali diz para ela não se preocupar, porque se alguém ousar dizer tais coisas, ele será jogado no mar. Arcel fica surpresa que o Duque diga coisas tão horríveis com um rosto tão brilhante, mas ela não entende porque os pais do Duque não foram capazes de administrar o negócio da família por causa de seu caráter. Ela não entende como isso poderia acontecer. Neste momento, as ondas balançam o barco novamente e a protagonista cai nas mãos do Duque. Ele diz à garota que é muito mais seguro do que segurar no corrimão. Ele está feliz que Arel não esteja tentando escapar de seus braços. De repente, eles percebem um relâmpago no céu e a água se levanta. Aparece um monstro gigantesco na frente deles. Arel não consegue acreditar no que vê, mas neste momento um dos piratas mata este terrível monstro. O Duque tenta acalmar a garota e diz que tudo acabou. O Duque pergunta se Arel está surpresa com as mãos de um homem tão baixo tocando-a. Arcel pergunta se o Duque do país pode dizer isso sobre si mesmo. Kali diz que se sente mais como um açougueiro. Afinal, ele não sente nada olhando para todo aquele massacre. Neste ponto, os piratas estão limpando o barco do sangue do monstro. Arcel pensa no fato de que ela quase morreu agora, ela não confiará mais sua vida a pessoas que ela não conhece bem. O Duque fala sobre como as pessoas do continente pensam que os piratas são rudes e baixos. Ele pergunta se Arcel se atreveria a estar com essas pessoas, mas Arel não entende por que ela não deveria. Neste momento, o Duque chama um dos piratas. Ele quer apresentar alguém para a protagonista. O nome deste cara é Kiruz e ele é o primeiro oficial. A garota responde que seu nome é Arel Delena e, no futuro próximo, ela será Arel Viná, a primeira oficial. O próprio primeiro oficial ficou surpreso ao ouvir o mesmo do capitão. Neste ponto, um sujeito está incrivelmente surpreso e pergunta se o Duque está planejando enterrar a garota no mar depois, mas Arel responde que mesmo que isso aconteça no mar, os rumores de que o próximo chefe da casa do mentiroso desapareceu aqui se espalharão por todo o continente. Ela pergunta se o sujeito realmente achava que Sua Alteza, os duques, eram do tipo que enterraria sua noiva no mar. O rapaz se desculpa, diz que estava errado e merece morrer. Kali diz que sua noiva disse tudo por ele e, se o assistente do capitão quiser provar a água do mar, que seja. O rapaz percebe que cometeu um erro e agiu rude. Ele é o segundo assistente do capitão e vice-comandante do esquadrão de cavaleiros Janate. O rapaz diz que seu nome é Liangan. O Duque diz a ele que o continente não está ciente da existência da ilha Janate e apenas os mais leais e os rumores sabem sobre ela, além dos membros da família Janat. O Duque fala sobre como Arel é agora também uma Janat, o que significa que ela se tornou uma pessoa do mar. Arel percebe que isso não é uma coisa ruim. Ela vê que a correnteza da ilha é mais turbulenta do que pensava. Neste momento, a protagonista é abordada pelo Duque, dizendo que essa correnteza leva a Ana da terra natal da ilha.
Arcel percebe que quase se tornou comida para monstros e que deve ser mais cuidadosa. Neste momento, um sujeito salta para o navio deles. Arcel não percebe o que teria acontecido se ele tivesse caído na água. O Duque pergunta se Arcel ficou surpresa com essa acrobacia, pois ficará ainda mais chocada mais tarde. Arcel pergunta se é sobre monstros novamente. Liam pergunta ao capitão se ele vai ancorar. Neste momento, a empregada corre para a senhora Chiat e diz que o navio de Sua Alteza já atracou na costa. Chiat é a chefe da residência e Janat. Chiat pergunta por que a empregada está fazendo tanto alvoroço, mas a garota responde que parece que um convidado chegou. Chiat pergunta se é um convidado marinho, mas a empregada responde que uma garota chegou e que ela não é uma convidada do mar, e sim a noiva do duque. A empregada está confusa. Ela diz que está é a noiva de Sua Alteza, a senhora do castelo. Chiat diz que o chefe nunca aceitará uma garota do continente como noiva. Com a próxima viagem, Chiat ordena que Laia seja amarrada à proa do navio, mas a garota não percebe o que fez de errado novamente, afinal, ela está falando seriamente. Neste momento, Chiat também saúda o mestre. Neste momento, Chiat vê a personagem principal e percebe que essa garota se parece com a do continente. Chiat cumprimenta também a convidada marinha. Ela fala sobre como vão garantir que a ilha não a decepcione, mas o Duque diz para não tratar a garota como uma convidada marinha, pois logo será a senhora deste castelo. As empregadas farão o que o Duque ordenar. A empregada pergunta sobre a convidada marinha que já está aqui. O Duque responde que a convidada marinha que já está aqui deve ser deixada como está e devem seguir a ordem usual. O Duque pergunta à protagonista se ela quer algo para comer primeiro. Neste ponto, Sua Alteza é levada para seu escritório com alguns assuntos que Kali precisa lidar. Kali diz que irá até a garota um pouco mais tarde. Ele se volta para a empregada e pede que ela leve a protagonista para a sala de jantar e que eles se verão depois. A protagonista já está sentada à mesa e a empregada diz que a garota pode chamá-la de Chiat por enquanto. A protagonista responde que, por enquanto, a empregada pode chamá-la pelo nome de Arel. A empregada pede que a senhora Arel espere um pouco, pois logo trará o prato. Neste momento, as empregadas observam a protagonista e perguntam se ela não se importa com o peixe. Arel, é claro, não se importa, mas Chiat pergunta que tipo de peixe é. Afinal, a convidada veio do continente. Lily está falando sobre peixe. Mas Lily diz que o peixe é muito saboroso. Elas começam a discutir e falar sobre terem nadado em um mar cheio de peixes. Agora, a garota oferece o peixe odiado à senhora como um prato. Arel responde que gosta de tudo. Chiat diz que, pelo que vê, a senhora ainda não está acostumada com a etiqueta nobre, e se a senhora se sentir desconfortável, ela as enviará para outro lugar. Mas Arel responde que está tudo bem. Arel vê que a decoração ou troncos deste castelo estão fora de moda, mas é imediatamente aparente que a senhora não está neste lugar há muito tempo. Afinal, por um tempo, ela estará cuidando das coisas aqui como anfitriã, e será uma experiência maravilhosa antes de se tornar uma senhora completa da casa além mais tarde. Arel diz que ficará na ilha por um bom tempo, então deveria se acostumar. Ela havia pensado que Arel seria uma aristocrata regular. Chiat diz que a senhora não deve ter vergonha de falar se algo estiver errado e que deve informá-la se precisar de algo. Arel responde que então amanhã ela quer dar uma olhada na residência. Chiat diz que trará um mapa da residência para a senhora amanhã. Arel pensa que, como o capitão esteve ausente por muito tempo, ele tem muito trabalho acumulado. Se ele estiver ocupado, eles o verão amanhã, mas pensando bem, a refeição da convidada marinha deve ter terminado agora e aquela conversa entre o Duque e Chiat foi muito estranha. Arel não consegue entender quem eles chamam de convidados marinhos. Neste momento, o Duque da Dinamarca entra de repente para se desculpar por estar atrasado. Ele pergunta se Arel daria a ele um tempo. Kali pergunta quais são os planos da protagonista após o jantar. Arel responde que nem ela mesma sabe. Kali pergunta se talvez ela esteja cansada da longa viagem no navio, mas Arel responde que está cansada, mas o Duque não precisa se preocupar, ela não vai vagar por aí, mesmo que saiba do segredo mais importante de Jen. Kali pode ter outros segredos que ela não deve saber. Se ela começar a investigar desde o primeiro dia que chega ao castelo, não se sabe se ela pode se tornar uma convidada marinha.
Kari pergunta se a protagonista realmente sabe sobre a convidada marinha, mas Ariel responde que não sabe de nada, porque a convidada marinha não é mencionada no romance. No entanto, a atmosfera na sala de jantar deixou isso claro. Ariel não conhece os detalhes, mas é improvável que essa convidada retorne para casa em segurança. Afinal, não faz sentido chamar de convidado alguém que chegou na ilha de Jana, já que a ilha guarda muitos segredos. O Duque diz que sua noiva é muito mais inteligente do que ele pensava. O Duque também diz que há uma superstição de que se você recusar um convidado, será punido na próxima viagem e, por isso, quando os convidados vêm, eles os tratam com hospitalidade, mas apenas até a meia-noite. Durante o dia, quando o deus marinho está os observando, eles os tratam como convidados preciosos, e depois da meia-noite, os tratam como não convidados. É assim que eles chamam os convidados marinhos. Mas não importa, Kali diz que a senhora Ariel pode ir aonde quiser, caminhar onde desejar, afinal, as pessoas aqui estão acostumadas a ler a corrente, seja no mar ou em terra, então elas não se curvarão diante de sua futura senhora e se alguém ousar. Ele diz para ordenar à senhora Ariel que o jogue no Ana, pois a corrente que leva ao Ana está cheia de monstros, uma ocorrência escura e áspera que poderia levar a protagonista se houver um descuido. Ariel fala sobre como todos parecem desconfiados das pessoas do continente e pergunta por que eles a olham dessa maneira. A versão assume que a protagonista não vai fazer nada. Ele pede que Ariel o avise se o assunto em discussão for desagradável para ela. Afinal, mesmo que seu casamento esteja sob contrato, ele não gostaria de machucar os sentimentos da garota. O que quer que Ariel faça não afetará Janat, diz o Duque. Ele diz que não se importa se Ariel decidir comprar um grande castelo no continente ou construir uma nova mansão Len. Ele diz que Ariel pode usar um quarto particular como vestiário e que ele não se importa com essas pequenas coisas. Na manhã seguinte, a criada abre as janelas na residência de Mr. Skadi e diz que é uma bela manhã na ilha. Depois da conversa da noite anterior com o Duque, a protagonista não conseguiu dormir. A criada diz que é de manhã cedo, então ela preparou um lanche leve. Ariel pergunta sobre o convidado da noite anterior, o qual a criada responde que foi entregue ao mar. Ariel pensa no que pode fazer enquanto está neste lugar. Para começar, ela não deve fazer compras de luxo, afinal, se não puder pagar, ela se tornará uma convidada marinha e será jogada ao mar. Ao se casar, Ariel impediu a possibilidade do domínio de Liar ser tirado dela, e ela não ousa se endividar ainda mais. Além da área de água, Lena tem outra grande vantagem, a localização geográfica, com o distrito do Pão de um lado do domínio e o mar do outro. Isso pode ser aproveitado se quiserem torná-lo seguro para as pessoas passarem livremente por seus territórios. Eles terão que começar assumindo uma tropa de cavaleiros se quiserem fazer isso. Os cavaleiros de JTH têm muito a aprender a esse respeito. Ariel fala com a criada dizendo que quer ver o esquadrão de cavaleiros hoje. A criada concorda e diz que então avisará os rapazes na formação. Neste momento, Mr. Shiat começa a chamar Lily. Lily entra apressada e Shiat diz que, neste ponto, ela pergunta qual é o tipo de comportamento. Mas Lily se desculpa, pois é uma emergência. Shiat pergunta o que aconteceu, mas a garota diz que o navio disfarçado como um navio mercante encontrou um grupo de monstros e não há nada nele para lutar, então a única coisa que resta é lutar mano a mano. A criada diz que Mr. Shiot deve ir ajudar. Shiot responde que já partiu do convés há muito tempo. Shiot percebe que tipo de pessoas trabalham no castelo, aqueles que, em uma emergência, estão dispostos a ir até o navio. Enquanto um pirata fala sobre os cavaleiros controlando as fronteiras da Ana, para que não haja ninguém para liderá-los além da senhora. Shiot pergunta por que isso de repente está nas águas do sul, onde as correntes são particularmente difíceis. Neste ponto, Ariel pergunta se os monstros são inteligentes, mas Lily responde que isso é impossível na ilha. Há até mesmo estúpidos amaldiçoados, mas se eles estão perseguindo presas, podem persegui-las das águas orientais até o outro lado do continente. Ariel fala sobre o que eles têm que fazer de acordo com o plano. Lily pergunta o que se supõe fazer neste ponto, e a protagonista pega os mapas e começa a desenhar. Shiot fala sobre como a senhorita Ariel desenha os mapas lindamente. Ariel pergunta qual é a localização do navio que está disfarçado como um navio mercante. Ela mostra no mapa e diz que as correntes estão seguindo sua própria direção,
o que significa que os monstros devem ser atraídos para outro lugar. Na área aquática de Len, há fortes ventos de oeste soprando, então as correntes mudam de curso e, quando enfrentam o vento, os monstros desaceleram, e eles usarão esse impulso para dominá-los. Lily diz que é possível, mas pergunta se vai dar certo mesmo. Arel responde que não pode deixar de saber essas coisas sobre seu próprio domínio, mas se duvidarem do sucesso de seu plano, ela irá pessoalmente até lá. Mas Lily diz que ela não precisa fazer isso porque é uma convidada do continente. Ela diz que, se a Sra. Arel permitir, pode levar o mapa com ela. Arel diz para a Sra. Chiotte não se preocupar, porque ela pode olhar para os mapas a qualquer momento, mas agora é apenas sobre como ajudar o navio. Sra. Chiotte se curva para a protagonista dizendo que chamará outras criadas para cuidar dela. Ela se desculpa por deixá-la para trás, mas Arel diz para a Sra. Chiotte apenas se apressar. Chiotte percebe que, embora essa garota seja do continente, ela sabe sobre o mar, ela até conhece o segredo de Jen, e ela é de nobre nascimento. Sra. Chiotte já está saindo ou está dizendo para a senhora se apressar. Arel se pergunta se tudo ficará bem afinal, se ela estiver errada, haverá grandes problemas, mas ela tem certeza de que tudo ficará bem. Antes de fazer o acordo com o Duque, ela deu uma boa olhada nas águas de Len. Neste momento, a protagonista olha pela janela e vê Calivon Janat em pé lá com o Sr. Elarra e parece que ela terminou seu trabalho em Liar e voltou. Arel não percebe se o Duque ouviu sobre a partida de Chia final, ele deve pensar que Arel está interferindo demais. Nesse momento, a protagonista vê o Duque se virar e sair. Arcel não percebe para onde Cari está indo. Nesse momento, a protagonista ouve alguém cumprimentando a preciosa convidada. Neste momento, na frente da garota aparecem as criadas de Chiotte, dizendo que a Sra. Chiotte ordenou cuidar dela. Nosso céu está surpreso que as criadas vieram muito rapidamente. De repente, a protagonista percebe sangue nas roupas de uma das criadas. Ela não percebe se são realmente manchas de sangue. A criada diz que foram ordenadas a garantir que a senhora não fique entediada. Elas perguntam se Arel gostaria de dar um pequeno passeio na praia, afinal, a garota ainda não está acostumada ao mar aqui. Arcel responde que gostaria de olhar dentro da residência primeiro. É sugerido a ela se seria melhor ir para o convés próximo, afinal, está cheio de flores bonitas que ela não conseguirá ver no Império. Arel percebe que estão tentando levá-la para fora da fortaleza. O castelo de Genet fica no centro da ilha, e há famílias de vassalos que estão no negócio de pirataria desde os dias do avô de Kali. E um mês atrás, quando Kali foi feito duque, todas, exceto uma, das famílias se revoltaram. Kali massacrou os traidores de quase todas as famílias. Membros da família Van Hale foram os únicos que não se juntaram à rebelião. Kali deixou a leal família Van Hale no leste. Ele enviou o resto das famílias traidoras para o sul da ilha e as massacraram. Nosso céu nunca viu essas garotas na ilha antes e elas apareceram assim que Chiotte saiu, então isso é trabalho dos vassalos. Arel percebe que, se for sobre as flores, então diz à criada que ela quer ver as flores no jardim, afinal, provavelmente há muitas bonitas lá também. As criadas concordam e dizem que então vão acompanhar a senhora para fora. No jardim a criada diz que a flor se chama anêmona. Arcel está surpresa que elas nem saibam o nome da flor, mas a garota não liga e fala sobre como a flor é incrivelmente bonita. As criadas se viram para a senhora e dizem que querem mostrar a ela o convés antes do pôr do sol. Elas perguntam se a senhora se importaria se elas apressassem um pouco, mas Arel responde que gosta da vista dos campos ao pôr do sol. A garota começa a ser escoltada mais adiante no jardim, mas nosso céu não percebe de que família essas criadas são, afinal, estão escondidas em plena luz do dia no coração dos residentes de Jana. Arel pensa que é hora de eles se encontrarem. Neste momento, o Duque de Janat entra, perguntando o que estão fazendo ali. Arel vira-se para Sua Alteza e pergunta se o Duque também estava no jardim. Ela diz a ele que as criadas disseram que havia flores bonitas florescendo nos campos próximos. O Duque percebe que estavam a caminho de observar as flores. Ele se aproxima da protagonista e pergunta se essas garotas foram trazidas do continente sem o seu conhecimento. O Duque fala sobre como elas devem gostar das flores vermelhas, afinal, dizem que elas são abundantes no continente. Arel não entende do que o Duque está falando.
O Duque diz que Ariel sabe muito sobre a ilha, mas pergunta se ela sabe como o lugar se livra do lixo. Agora Ariel percebe que essas criadas são realmente de famílias rebeldes, que devem querer usá-la para perturbar os duques de Calivon JTH. Ariel pensa em como isso é estúpido, afinal, não há como Kali arriscar sua vida por uma noiva contratada. O Duque fala sobre como ele limpou recentemente, mas aparentemente esqueceu de algo mais. Neste momento, a protagonista saca sua arma e sangue é derramado. O Duque se volta para sua dama e diz que se Ariel foi tão gentil ao juntar poeira para ele, ele será obrigado a lhe dar uma recompensa. O Duque pega a mão da garota e diz que parece que a senhora não gosta de flores vermelhas afinal. Neste momento, o Duque pega um lenço e cobre os olhos da garota com ele. Ele ordena ao cavaleiro Jill que limpe o local, dizendo que é melhor para a dama fechar os olhos para não sujar os dedos com as flores vermelhas. Ariel pensa sobre o fato de que no futuro ela estará de mãos dadas com esse homem, as mesmas mãos que poderiam tirar a vida de alguém instantaneamente. Ela acha isso estranho, mas naquele momento Kyle diz que acabou e na verdade ele também não gosta das flores vermelhas. Ariel percebe que quando toca na mão do Duque, sente-se mais calma. Depois de um tempo, a protagonista e Kyle estão na residência para o jantar. Kali fala sobre como viu Shiod uma vez correndo para ajudar e ela disse que Ariel a ajudou. Ariel responde que não havia como ela não ter procrastinado. Kali diz que uma noiva maravilhosa entrou para a família Janat e ela deve ser bem servida. Ariel diz que estava apenas um pouco assustada, mas agora está tudo bem. Kali afinal, ele baniu os Tezeli há muito tempo, mas eles ainda estão no lugar. Ariel pensa sobre como já ouviu isso em algum lugar antes. Neste ponto, Ariel pensa sobre o fato de que está é uma chance de iniciar a conversa que tem discutido. Ariel quer falar sobre casamento. Arcel pensa sobre o fato de que ele foi lento para responder ou a garota não percebe se é isso que ela pensa. Ela fala sobre como a condição do casamento deles era se formar na academia e é por isso que seria melhor se divorciar logo após a formatura do irmão. Kali responde que eles ainda não discutiram a data do casamento e Ariel já está planejando um divórcio. Na verdade, Ariel também pensou sobre isso. Kali ouviu dizer que as famílias no Mar Oriental estão ansiosas para colocar as mãos no território de Len. Nesse caso, seu casamento deveria se tornar conhecido em todo o continente, incluindo sua parte oriental, para que aqueles que visam Liar fiquem assustados e desapareçam. Mas Ariel não percebe se isso não seria muito desvantajoso para Genit se casar primeiro e depois se divorciar, embora com o rosto do Duque, um novo casamento não será um problema. Mas não importa quantas vezes a protagonista olhe para esse cara, ela sempre fica surpresa com sua beleza. Neste ponto, o Duque diz que eles precisam se preparar para garantir que tudo dê certo e, em 6 meses, no máximo, eles não terão problema em cumprir o prazo. Mas nossa protagonista não acredita que acontecerá em 6 meses. Kali pergunta se a garota está perdendo algo em Jot, mas nossa protagonista diz que como sucessora de Len, ela se tornará uma líder de pleno direito quando completar 20 anos e só então terá autoridade total sobre a área aquática prometida. Mas Kali responde que a garota não precisa se preocupar com isso, porque as pessoas que visaram as posses marítimas da casa Liar gradualmente desaparecerão. Além disso, até onde ele sabe, o irmão mais novo do falecido Conde de Liar ainda está vivo. Ariel percebe que é porque ela nunca viu o funeral dele e ele é o primeiro a reivindicar o título de chefe da casa, porque se ela não estivesse sozinha, o título seria dele e não do pequeno Mols. Kali diz que é melhor anunciar o casamento cedo para mostrar que até os lobos podem ficar sem cabeça e durante o casamento o nome dele pertence à protagonista principal. Arcel percebe que é definitivamente a melhor escolha agora, mas o diabo nunca fez nada para o seu próprio prejuízo e ela deve se manter por conta própria sem depender de ninguém. A garota deve se tornar um muro em que Mikael possa se apoiar também. Arcel não quer ouvir que a casa JTH deu a proteção da casa Liar, ela se vingará por conta própria em nome de LYN. Então ela propõe casamento quando tiver 20 anos e ela não pode recusar o casamento de qualquer maneira porque Mikael já entrou na academia e ela ficará na ilha antes e depois do casamento. Neste momento, Kali diz que podem entrar no quarto. Neste ponto, a protagonista já está segurando flores em suas mãos. Ela percebe que esse foi seu pedido para ser Sasha antes de enviá-lo para a posse do linho, então Ariel perguntou ao cavaleiro se havia algo que ela pudesse pedir a ele. Ela disse que,
Depois que tudo acabasse, pediu que o cavaleiro colhesse flores azuis silvac do jardim da mansão Liar e as trouxesse para ela. Na verdade, as flores silk são conhecidas por sua cor prateada, mas na mansão Liar, elas haviam sido tingidas de azul pela poderosa magia de Mirelito. As flores seriam uma prova de que Sarellarra realmente estava na mansão Liar. Mas neste momento, a protagonista pergunta por que essas flores são de Sua Alteza, mas na verdade o Duque se lembrou de como viu o cavaleiro e perguntou por que o cavaleiro tinha preparado um buquê para a dama de Len. O Duque pegou as flores e disse que as entregaria pessoalmente. O Duque respondeu que Elarra está ocupado com os negócios do cavaleiro, então pediu que o Duque as entregasse. O Duque pergunta se a garota gosta de flores azuis, mas ele diz que não é necessário para uma garota pedir para trazê-las do continente de Jana. O jardim está cheio de flores bonitas, afinal, a dama já viu por si mesma que não há apenas flores bonitas lá. A garota responde que ela apenas gosta das flores veio da propriedade de Len. Neste momento, SHTH estende uma carta e diz que há outro pacote para minha senhora. Arcel não percebe se é realmente uma carta de seu irmãozinho. Ela percebe que seu irmão deve estar ocupado se adaptando, mas ela ainda vê uma carta dele. A protagonista pega a carta e pede desculpas à Sua Alteza, mas ela retorna ao quarto primeiro para ler a carta. Essa é a expressão no rosto do Duque. A garota o agradeceu, levantou-se da mesa e saiu. Ele diz à empregada para sair também. Kali diz que quando Mick, querido, se formar na Academia Tamila, eles vão se divorciar. A Academia Tamila tem critérios de formatura muito rigorosos, então há bastante tempo antes do divórcio. Mas, no que diz respeito a Miquel, o Duque pensa que talvez o garoto não devesse ter sido enviado para a academia e então Arel teria ido para outra família sem hesitar. Neste ponto, Kali não entende por que sua cabeça dói tanto, mas, em qualquer caso, quando ele obter a área de água da Casa Liar, o contrato estará encerrado. Se a área de água da Casa Liar, que é como um olho dolorido, estiver em suas mãos, ninguém será capaz de resistir à Casa Janat. Neste momento, o Duque chama a empregada até ele. Ele percebe que a missão da Casa Gen é capturar monstros por todo o Mar Oriental. Ele pergunta se há notícias de um navio do Mar do Sul. Kali pensa em como as coisas estão difíceis neste momento. A protagonista está em seu quarto lendo uma carta de seu irmão mais novo, perguntando como está sua irmã. Miquel envia uma carta para ela pela primeira vez. Ele não sabe se ela vai chegar lá. Mick, assim como sua irmã mais velha disse, se matriculou na faculdade de magia. Amy não sabia que podia usar magia. Ele se pergunta se Arel tinha adivinhado, mas Arel sabia com certeza que seu irmão teria sucesso. Mirelitro escreve que quando se tornar um grande mago, poderá ajudar sua irmã com tudo. Ele também diz que no envelope há uma flor que ele fez com magia. Uma flor assim nunca murchará. Ele a fez porque as flores não crescem bem no clima do mar. Quando ele lembra que estão cercados apenas de inimigos, ele quer estar perto da protagonista para protegê-la. Mick diz que nunca desistirá e termina seus estudos. Arcel começa a escrever uma resposta para o irmão, ela escreve que sente saudades dele. Neste momento, o navio chegou à costa. Os marinheiros estão felizes por estarem vivos e terem terra à sua frente. Eles nunca mais pensaram que sentiriam o chão sob seus pés, afinal, quase se tornaram comida para o monstro. Mas graças a isso, conseguiram atrair o estúpido Late para fora. O cara pergunta se é realmente verdade que o plano foi inventado por um convidado que veio para a mansão. Lily responde que foi a senhora que desenhou o mapa enquanto ainda estava deitada. Os meninos discutem como um homem do continente sabe desenhar cartas náuticas tão bem. Eles pensaram que ter uma jovem do continente como a senhora era apenas uma fantasia. Eles pensaram que Lala tinha se enganado como de costume. Ela pode ser chamada de continente, mas conhece bem o mar. Isso é outra história, pessoal. Eles serão capazes de pirataria abertamente agora. Neste momento, a vila da casa de Janat no continente. Neste ponto, um homem entra na casa. Ele é cumprimentado por uma empregada e é informado de que Sua Alteza está ausente no momento. Se o homem está com o mesmo problema da última vez, ele precisa sair. Neste momento, o homem começa a gritar e diz que é obrigado a ver Sua Alteza, então eles devem contatá-lo novamente. Neste momento, na academia, Mikael esbarra em um cara e o acerta com o ombro, e depois de um tempo,
O cara está segurando sua carta da irmã. Ela está feliz que Mikael tenha chegado à academia em segurança. Ela recebeu sua flor e Arcel ela mesma não pode fazer uma flor dessas, mas entre as flores que desabrocharam na ilha, Arcel escolheu aquelas que mais lhe lembravam seu irmãozinho, e Arcel fez um aplique comprimido delas. Ela espera que seu irmãozinho goste. Kali pensa sobre o fato de que não pode usar algo assim como marcador de livro, então decide pregá-lo na parede. Arel espera que seu irmão não tenha se envolvido em uma briga com ninguém ainda. Amy lê a carta e fala sobre como é como se ele pudesse ouvir a voz de sua irmã mais velha. Arcel escreve para Amy para lembrar que se ele se machucar, ele sempre pode voltar, afinal, o mais importante para ela é que Amy seja feliz. Amy diz que mesmo que seja difícil para ele, ele não vai desistir. Isso o incomoda que ele teve que deixar sua irmã mais velha sozinha com aquele homem. Afinal, Kali disse então que Mikael nem sequer percebe o preço que sua irmã pagou pela sua admissão. Mikael percebe que tem que se formar. A irmã fala sobre escrever mais para o irmão mais tarde. Ela sente saudades do seu querido irmão. Mikael percebe que se ele pensar sobre isso, ele não conseguirá receber uma carta de sua irmã mais do que uma vez por mês. Neste momento, Mikael vê que sua irmã escreve que vai se casar depois de completar 20 anos. Ela pergunta quando Mikael será capaz de vir. Neste ponto, o Duque e a protagonista estão sentados à mesa comendo. Uma empregada chega ao Duque e diz que o filho mais velho do Marquês continua repetindo que quer comprar mais. Ele diz que quer mais e está disposto a dobrar ou até triplicar a quantia. Arel pensa sobre o que estão discutindo sobre o tempero Al. O tempero ali é uma mercadoria de primeira classe que, por volta desta época, aumentou várias vezes a renda oficial do Duque de Gen. A substância aromática da parte ocidental do continente conquistou o coração dos aristocratas da parte oriental dele. Na verdade, o motivo do valor real do tempero é bastante diferente. Neste momento, o Duque está falando sobre como não tem ideia de por que o filho mais velho do Marquês está pedindo tanto por ele, mas parece que as pessoas do continente gostam do sabor defumado. Ele não consegue entender isso, embora Kali veja que há muitos pratos de peixe na mesa, mas para sua alegria, a protagonista parece gostar. O Duque pergunta se sua noiva gostaria de experimentar, e Arel, é claro, concorda. O Duque diz que se a garota já quer um pouco, ele sinalizará para a empregada trazer, mas neste momento, Chiot pergunta sobre o nom de Bé. Kali diz para a empregada devolvê-lo, pois não há motivo para minar a confiança de outras famílias por um pequeno lucro. A garota responde que o pedido é aceito e sai. Depois de um tempo, a protagonista está em sua mesa e percebe que Kali ainda não sabe, mas há uma razão pela qual os nobres do leste estão procurando tão diligentemente por este tempero. Esta substância aromática contém poder mágico. O poder mágico atrai muitas pessoas, pois elas literalmente enlouquecem por este tempero. Eventualmente, houve algumas pessoas que monopolizaram o sabor, cobrando várias vezes o preço. Eram os magos da Torre dos Magos no centro do continente. Embora a conexão entre o poder mágico e o tempero ainda não tenha sido descoberta, no futuro essa conexão será descoberta por acaso por seu tio, e ele obterá com isso um enorme lucro. Só quando Arel se lembra que o Visconde está em par com a casa Liarnanola, então ela não pode fechar os olhos para isso. Para começar, ela simplesmente decide romper o acordo com ele. Neste momento, a empregada de Lily aparece e pergunta se a protagonista precisa ser escoltada. Arel percebe que se contar sobre o Ali será de grande benefício para Janat, mas o fato de ela saber tanto, até demais, sobre a ilha parece estranho, então é melhor não se tornar ainda mais suspeita. Arel pede para a empregada trazer uma poção, se estiver armazenada em Janat, e também pede mais papel para uma carta. Lily responde que é algum tipo de pó de carvão. Ela pergunta por que a senhora Arel precisa disso, e a garota responde que nunca viu e nem eu, então ela quer mandar para ele. A empregada diz que vai dizer para trazer à senhora uma garrafa pelo bem do irmão dela. Arel percebe que os ilhéus odeiam o Al. Ela não percebe qual é o preço atual da substância, o suficiente para uma família de plebeus durar alguns anos. Arel percebe que é muito caro, no entanto, não é muito para a família Gui. Como Mikael é um mago, ele definitivamente vai perceber o que é e, depois que o Al se tornar um luxo, ela vai falar com Kari novamente para aumentar o lucro de Gen.
Mesmo que a principal ocupação de Dani seja pirataria, Kali nunca vai desistir do negócio lucrativo e então Arel vai oferecer a ele outro acordo, um acordo que vai ajudar tanto Janat quanto o pirata Len. JTH não sabe o que torna o Al tão valioso, mas não é que Kali não saiba, ele simplesmente rejeita o que ele não gosta. Embora o poder mágico seja a fonte da vida, Arel sugere que talvez os Ilhéus não odeiem o tempero por causa do cheiro. Ela especula que talvez o ódio deles pelo Al possa ser devido ao poder mágico que ele contém. Neste momento, Chiot entra no recinto do Duque. O Duque pergunta o que há de errado. Uli responde que não é nada demais, mas é sobre a noiva dele. Chiot diz que a noiva de Sua Alteza parece estar interessada em magos. Kali sugere que a garota está interessada porque é do continente. De acordo com a investigação, não havia magos na casa de Liar, então ela pode estar se perguntando sobre eles, mas o momento não está certo. Kali não entende por que Arel está interessado em magos em uma ilha onde não existem, mas Kali lembra que havia um mago no séquito da garota. Chiot conta que a senhora descobriu o preço atual do Alia no continente e parece que Arel vai fechar o negócio com os magos. Além disso, Kali enviou uma carta para o irmão mais novo dela, incluindo um pouco desse tempero. Kali percebe que Arel também está interessada no Al, a garota está interessada em magos e envia o Al para o irmão mais novo dela, que está aprendendo magia. Kali não percebe se magos e tempero estão de alguma forma relacionados, mas o que mais o preocupa é se a empregada lê as cartas dela, as cartas de sua noiva. A empregada responde que sim. Kali responde que a empregada não deve fazer isso a partir de agora. Chiot pergunta por que ela não deveria fazer isso. Kali responde porque nossa Cel pode se ofender. Kali percebe que informações sobre a ilha podem vazar por causa disso, mas ele deixa uma situação tão perigosa passar apenas pelo motivo de que pode ofender a garota. O Duque se vira para a empregada e pergunta se Chiot se lembra do que aconteceu no jardim recentemente no continente atrás dele. Arcel veio de lá e vai voltar para lá. Kali não entende por que ele fez isso, então, definitivamente foi ineficaz. Ele deveria ter descoberto quem estava por trás das empregadas, não cortar suas cabeças. Mas ele estava muito zangado. A maneira como as empregadas tentaram esquivar da espada mostra claramente que são da família Tezelli. O Duque deveria ter usado o próprio tempo delas como evidência contra a família Tezelli, mas ele não entende por que fez algo tão imprudente. Mas quando ele vê aqueles olhos dela dourados como sol e cabelos quando Arcel olha para ele com seu sorriso suave em seu rosto redondo, Kali pensa que a garota é incrivelmente fofa. Mas, nesse momento, Kali bate com a mão na mesa com toda a raiva. Chiot pergunta se algo aconteceu, mas o Duque não consegue entender o que ele está pensando agora. Nesse momento, a personagem principal chega ao Duque. Arcel pergunta se ela perturbou o Duque. A garota tem uma proposta, ela quer organizar uma recepção com a presença de mercadores do mar de Janat. Kali pergunta se Arcel está realmente falando sobre magos. Arcel não entende como o Duque sabe que ela queria convidá-los para conversar. Kali não entende se é uma reunião desse tipo por causa do tempero. Ele diz que nossa Cel de repente se interessou por magos. Pelo que a protagonista sabe, a organização da recepção é dever da senhora da casa. Kali responde que é tudo a mesma coisa. Nesse ponto, Arcel pergunta se podem ir juntos. Kali fica incrivelmente surpreso com a sugestão da protagonista de irem juntos, mas Arcel diz que se Kali estiver ocupado, o acompanhante pode ser alguém da família Janat em quem ele confia. Kali pensa sobre qual pode ser sua expressão facial agora, sugere que ele não pode ir a lugar algum. Claro, ele não está interessado em um banquete com a presença de magos, mas ele responde que irá com a protagonista. A empregada pensa sobre o quanto ela tem uma dor de cabeça nas mãos agora. Diz que está tudo bem, eles podem ir com o Duque juntos. Ela só pensou que o Duque não gostava dela. O Duque diz que não, mas ele não pode deixar sua noiva sozinha em um navio cheio desses personagens duvidosos. Além disso, este é o primeiro banquete no qual a protagonista será apresentada como a futura senhora da casa de Janat. Arcel ri e pergunta se o Duque está prestando atenção àqueles ao redor dela por causa do casamento deles. Kali responde que é exatamente por isso que é assim. Ele não pergunta mais nada se continuarem a conversa à tarde. Afinal, infelizmente, como mestre desta ilha, ele tem muitas coisas para lidar primeiro. Depois de um tempo,
A protagonista está em sua mesa e está lendo livros. A garota pensa sobre o fato de que a recepção começará em poucos dias e ela precisa entrar em contato com os magos. A lista de convidados já está pronta e a garota também precisa de tempo para entregar o máximo de especiarias possível. Os magos não gostam de coisas brilhantes, então ela está falando sobre minimizar as decorações brilhantes no navio, desde que é claro que isso não se torne um problema em uma emergência. Além disso, a protagonista diz para lembrar de colocar os guardas em lugares onde não serão conspícuos. Neste ponto, Shatar pensa que é incrível que nossa célula seja uma jovem que nem fez sua estreia e se comporte como se tivesse ido a muitas festas. Arel diz que ela precisa de um traje apropriado, então gostaria de se familiarizar com a moda dos círculos sociais do leste na recepção. Ela será apresentada como esposa do Duque de Janat, então a protagonista deve parecer adequada. A empregada responde que, em relação ao traje, o capitão queria ver a dama pessoalmente primeiro. Neste momento, a protagonista está indo para a carruagem do Duque. Arel pensa sobre o fato de que no livro definitivamente estava escrito que não havia carruagens na ilha. Neste momento, a protagonista se vira para o Duque e fala sobre como ela pensou que não havia carruagens na ilha, mas o Duque responde que não havia carruagens até agora. Arcel pergunta se foi fabricada recentemente. Kali responde que sim, afinal, ele não podia deixar sua preciosa noiva andar a cavalo. Arcel fica incrivelmente surpresa, mas neste momento ela se lembra que não sabe andar a cavalo. Embora a maioria dos nobres aprenda a andar na adolescência, Arcel não sabia fazer nada. Neste ponto, a protagonista agradece ao Duque. Ela pergunta para onde estão indo agora. O Duque responde que ouviu dizer que a recepção está marcada para daqui a poucos dias e ele quer que sua noiva não se preocupe com coisas que a senhora de Janat não deveria se preocupar. Arcel pergunta com o que ela não deveria se preocupar, então Kari responde que, por exemplo, uma garota não deveria se preocupar com o que vestir. Arcel começa a rir e diz que é exatamente isso. Agora a protagonista percebe que agora vão olhar roupas. Há uma família de artesãos que cria roupas na ilha. Pensa que o Duque é mais atencioso do que ela pensava. O Duque Janat do livro, ao contrário de outros nobres, em vez de roupas festivas, preferia vestir um uniforme modesto preto e branco, porque era bastante problemático governar o reino em roupas luxuosas. Foi assim que o Duque foi descrito no livro e ele não se importa com roupas. Mas neste ponto o Duque está preocupado com a aparência de sua futura esposa. Neste momento, o Duque fala sobre como chegaram e estão no local. Então, pessoal, o que estão achando dessa história até agora? Por favor, inscrevam-se e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias, para serem os primeiros a saber quando forem lançadas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até a próxima!